Olá, galera do YouTube, aqui é Anderson do canal No Alvo com mais um devocional aí para você, para a gente parar para pensar em algumas coisas. Nesse tempo a gente tem passado por situações dentro do canal, adversas, e eu quero apenas abrir aqui uma situação. O pessoal tem um confrontado muito o outro, um brigado muito com o outro, e o que nós queremos que as pessoas, ao invés de brigar, elas aprendam o que a Bíblia nos ensina, que é amar ao próximo, né? E eu acredito, querido, que se nós deixássemos de lado doutrinas, preceitos e conceitos de homem, e a nossa vontade para viver a vontade de Deus, com certeza a igreja evangélica, a igreja cristã seria muito unida e não haveria nada, absolutamente nada que pudesse atrapalhar o agir de Deus nos nossos dias de hoje. Mas infelizmente o que acontece não é isso. Infelizmente o que acontece é que há um grande debate teológico que está destruindo as igrejas, destruindo as comunidades evangélicas, porque um fica debatendo com o outro, isso pode, isso não pode, isso aquilo outro, e se esquecem da vontade de Deus para ficarem debatendo aquilo que é aqui, coisa de homem, porque muitas vezes o que o povo debate não está na Bíblia, não está dentro da Bíblia. Se você estuda a Bíblia, você não vê que está dentro da Bíblia, né? Então as pessoas pegam às vezes versículos, né, textos fora de contextos, para criar debates que não valem a pena, para falar coisas que não têm fundamento. Mas o que eu quero passar para você é que o Senhor Jesus, Ele nos chamou, Ele nos transportou do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para que sejamos diferentes. Querido, vamos nos unir, somos filhos de Deus, fomos chamados por adoção, então nós somos agora, passamos de criaturas para filhos. Isso quer dizer, meu querido, que você aceitando uma coisa ou rejeitando outra coisa, você é meu irmão. Se você aceitou o Senhor Jesus como único e como suficiente Salvador da tua vida, você é meu irmão. Então não há o meu irmão, o irmão de alguém que você conhece, então não há o porquê a gente ficar se degradando. Nós vivemos uma guerra dentro das igrejas. Estamos em guerra dentro das igrejas. Querido, quero ler aqui o que diz no livro de Coríntios, no capítulo 1. E no versículo, eu quero ler aqui o versículo 8, só para você entender o comecinho. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro, a comunhão aqui que está falando é de quem? De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que ter comunhão com Ele, querido. Tendo comunhão com Ele, nós temos comunhão com o nosso próximo. Aí logo no versículo 10 começa, as dissensões na igreja de Corinto. É uma carta para Corinto que nós vivemos hoje. Tem tantos canais no YouTube, e eu vejo um debatendo com o outro, um querendo falar de teologia com o outro, um querendo passar por cima do outro. Esses dias eu vi uma pessoa que tem um canal até mais ou menos aí no YouTube, maior que o meu, falando sobre as leis do Antigo Testamento, que a gente deve
olhar para essas leis e não sei o que, e como se a gente tivesse que praticar e esquecer a graça. Como que eu vou esquecer o que Jesus fez por mim? Porque Jesus é a graça. O amor de Deus é a graça. Como que eu vou viver no Velho Testamento? Como que eu vou viver as coisas que foram para o povo hebreu na situação que eles estavam? Bom, mas isso é uma outra situação e eu não vou ficar debatendo isso, mas eu vejo pessoas se degradando, brigando, quando a Bíblia nos ensina que nós temos que nos unir, nós temos que nos amar, nós temos que olhar para Cristo e não para as doutrinas, preceitos e para homens. Veja bem, versículo 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma só coisa, e que não haja entre vós dissensões, que quer dizer brigas, contendas, rinchas, intrigas, dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, ao sentido no caso, né? Em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, isso é o versículo 11, tá? Me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, versículo 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Parar por aqui por enquanto. Querido, placa de igreja, pastor, apóstolo, bispo, seja o que for, eles não te levam a Jesus. Eles podem indicar o caminho para você, querido, mas quem vai até Jesus é você, porque você tem o livre arbítrio. Entenda isso. Placa de igreja não vai para o céu. Apóstolo, bispo, pastor, não leva ninguém para o céu. Quem leva é Cristo. Ninguém pode ser salvo pelo pastor fulano de tal, pelo bispo fulano de tal, pelo apóstolo fulano de tal, pelo profeta, pelo mestre, seja qual for o chamado, não, você não vai ser salvo por eles. Você não vai ter a sua salvação por meio deles. Eu não quero aqui discutir teologia, céu, isso, aquilo, não. Estou falando de salvação, então. Não adianta ficar discutindo porque o meu pastor, porque é minha igreja, porque é a doutrina, porque isso, porque eu aprendi assim. Querido, sinto muito em dizer uma coisa para você. Você sabia que até o teu pastor, até o teu mestre, teu apóstolo, profeta, seja o que for que tem na tua igreja, na igreja que você vai, porque a igreja, entenda uma coisa, eu estou falando de templo de cimento, mas Deus habita aqui, ó, eu, você, nós somos o templo de Deus, do Espírito Santo. Cimento, parede, é só um local onde a gente se reúne em união e comunhão, que ele pede ali, para que a gente possa adorar a Deus num mesmo propósito, numa mesma direção, exaltar o Senhor e ouvir a palavra dele através de um pastor, através de um missionário, através de alguém que vai lá, através de uma pessoa da própria igreja que vai lá levar uma palavra e ouvir a voz de Deus através, de repente, de uma palavra ou de qualquer outra situação. Mas isso aqui também, cimento, tinta, isso aqui não faz nada na vida de ninguém. Porque Deus tem que estar aqui. Você é a igreja hoje, não é isso. Entenda que você, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo.
Você é a igreja hoje. E se você, como igreja, não se relacionar as outras igrejas, os outros templos do Espírito Santo, que é o teu irmão, a Bíblia diz que templo dividido não subsiste. Olha que interessante esse versículo. Templo dividido não subsiste ou não resiste, cai. Você entendeu? Hoje, a dissensão e a guerra entre as igrejas está muito acirrada. Olha, eu acho que o cristão está sendo um povo mais dividido que eu estou vendo. As igrejas evangélicas que deveriam se unir, porque se nós tivéssemos igrejas evangélicas unidas, nem na política, nem em lugar nenhum nesse Brasil poderiam resistir a Cristo. Nós faríamos a diferença no nosso país. Mas ao invés disso, só tem briga. Vamos pôr a mão na consciência e amar o nosso irmão como Deus nos mandou. Certa vez, os fariseus, tentando testar Cristo, perguntaram para Jesus, aí tem gente que vai falar, o nome de Jesus não é Jesus, é Yahvé, é eterno o nome de Deus. Meu querido, não vamos falar de teologia, não. Vamos falar do que está na Bíblia, tá? Nessa tradução, João Ferreira de Almeida, vamos estudar o que está aqui. Vamos lá para o original, não. Vamos para o grego, não vamos para o aramaico, não vamos para o hebraico, não vamos, não, tá? Vamos para o que está aqui. Certa vez, então, chegaram os publicanos e fariseus para Jesus e... Jesus, qual é o maior mandamento? Eles falando da lei de Moisés, falando dos 10 mandamentos. E o que Jesus diz? O primeiro, o maior mandamento é esse. Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, após esse, o segundo maior mandamento, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque desses dependem a lei e os profetas. Olha que legal. Amar a Deus, porque quando eu amo a Deus, eu me agarro a Ele, eu me apego a Ele, eu me lanço a Ele, eu adoro a Ele, eu quero estar sempre perto dEle e eu me relaciono com Ele. Aí a minha relação, isso que é a graça, não é a libertinagem que o povo prega por aí. Quanto mais eu me relaciono com Deus, menos vontade de pecar, ou mesmo menos, mais distância do pecado eu tomo, porque eu estou em Deus, eu não vou ter vontade mais. Eu não tenho mais vontade de pecar. Eu não tenho mais vontade de ver coisa que não devo. Eu não tenho, isso não vai me atrair mais. O que vai me atrair e o que vai me alegrar, o que vai transformar a minha vida é a presença de Deus. É Ele quem vai me limpando. E eu amando. E Ele me ama mais. E eu amo mais. E Ele me ama ainda mais. E assim a gente vai construindo um relacionamento. E quando eu amo a Deus dessa forma, eu resisto ao diabo. Porque o pecado não me atrai mais. Posso pecar? Posso. De repente eu peco. Mas a graça é, quando eu peco, eu sei que eu tenho Jesus para advogar por mim, eu não vou ficar cabisbaixo, caído no chão, chorando, me perdoa, tem misericórdia, Senhor. O que a Bíblia diz? Volta lá atrás, olha onde você pecou, onde você caiu. E aí eu paro, ponho a mão na consciência, poxa Deus, eu caí aqui. Presto atenção no que eu fiz para não cometer mais. Deus já me perdoou, Jesus já me perdoou na cruz do Calvário. Vamos dizer que para desencargo de consciência, peça perdão, me perdoa, Senhor. Eu errei mesmo, eu falhei mesmo, não devia ter feito isso. Continua da onde você parou.
Não é retroativo, você não volta lá atrás desde o comecinho, começa tudo de novo. De repente você estava fazendo jejum lá de 40 dias, chegou no 38, você errou. Eu vou ter que começar tudo de novo. Estou dando um exemplo só. Pede perdão, fala com Deus e continua da onde você parou. É isso que é a graça. E aí, quando você faz isso, e quando você se relaciona com Deus, você está longe do pecado. Pode acontecer, uma definição de pecado que é muito boa, que o meu pastor usou aqui, eu achei bem interessante. Pecado é errar o alvo. Um exemplo bacana para você entender o que é pecado, vamos supor que eu tenho um amigo na igreja, eu sempre chego, converso com ele, brinco, tal, a gente sempre brinca e nunca tem problema, mas um dia eu pego ele num dia mau. Um dia onde ele não está bem, né? Não está afim de brincadeira. E eu vou e faço uma brincadeira com ele, mas aquilo não chegou bem para ele. Ele não engoliu. E magoou ele. Deixou ele ressentido, ele não ficou bem, não gostou, ficou chateado. O que aconteceu? O meu alvo era brincar com ele, era animar ele, deixar ele para cima, tal, conversar e toda aquela situação em comunhão que a gente sempre tem, mas não foi isso que aconteceu. Eu errei o alvo, pequei. Você entendeu? Você entendeu uma definição? Aí o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu já expliquei isso num outro vídeo. Se você não se ama, você não ama a Deus, porque Deus te criou. Então, se você ama a Deus, você automaticamente vai começar a amar você mesmo. Amar não é idolatrar, amar não é achar que você é o rei da cocada preta, mas é saber quem você é em Cristo, ter a sua identidade em Cristo. Se você ainda não descobriu, busque em Cristo, busque em Deus a sua identidade. Quando você se ama, você ama o próximo como ama você, você entende que ele também é teu irmão, que ele é filho de Deus e que ele tem os defeitos dele, os problemas dele, como você também os tem, e você vai amar ele, porque ele é filho de Deus. Mas ele erra, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fala que pode isso, que pode aquilo, eu acho que não pode. Ele é filho de Deus. Ama. Se você acha que está errado ou certo, isso não importa. Quem tem o poder para julgar qualquer uma dessas pessoas não é e nunca foi você, querido. Você não é Deus. Eu não sou Deus, eu não posso julgar. Eu não posso chegar para a pessoa e apontar o dedo. É Deus. É Ele que vai fazer isso. É Ele que sabe de todas as coisas e é Ele que convence o pecador do pecado. Se ele estiver pecando, Deus vai convencer, não é você que vai apontar o dedo e julgar. Você pode piorar a situação da pessoa. Quero continuar aqui no versículo 13. A gente falou então, por exemplo, o 12, só para recapitular. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Versículo 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque as palavras da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é o escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, e muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ninguém vai se gloriar diante dele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou ler só esse pedaço, senão vai ficar muito longo. Sabe, eu falei num outro vídeo que um sonho que eu tenho desde de muito jovem, eu até cheguei a começar a escrever um livro sobre isso, comunhão entre as igrejas. E foi muito legal, porque eu estava espalhando todas as doutrinas, mostrando tudo isso com 18 anos, e até parei com esse livro, porque muitas coisas aconteceram, mas um dia Deus vai me dar a sabedoria de voltar com ele. Mas o sonho que eu tenho é ver a Igreja de Cristo unida. E esse com certeza é o sonho de Deus, é a vontade de Deus. Sabe, se você olha para um corpo, nós somos o corpo de Cristo, certo? Isso a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja. E um corpo ele é composto por cabeça, tronco e membros. A minha cabeça não é igual ao meu pé. Meu pé não é igual à minha orelha. Minha orelha não é igual à minha mão. Você entende que há diferenças? Você entende que no corpo de Cristo há diferenças? Você já imaginou se todo mundo que pregasse a palavra fosse aquele pregador duro, severo, todos os pregadores? Tinha muita gente que não ia nem passar perto da igreja. Se todos fossem aqueles pregadores estilo Cláudio Duarte, tem gente séria que nunca ia passar perto de uma igreja. Ah, que é isso? Olha, não é certo isso. Meu querido, somos todos diferentes. E Deus, entendendo a diferença, Ele dá oportunidade para todos, através do chamado em várias pessoas diferentes, de conhecê-lo. Vamos parar de criticar uns aos outros e lutar entre os irmãos da própria igreja. E vamos começar a olhar Cristo. A amar a Deus acima de todas as coisas e amar meu próximo, independente da placa da igreja que ele vai, independente da comunidade que ele vai, independente daquilo que ele acredita. Amar. Se a gente amar, independente de quem seja, demonstrar Jesus como Jesus demonstrou amor para conosco, você vai ver que as coisas mudam. Ok? Espero que Deus tenha tocado profundamente teu coração. Que a gente possa divulgar essa mensagem para que mais pessoas possam entender que o que Deus quer é amor. É amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, querido, você cumpriu tudo, você fez tudo certo. Hoje nós não devemos ficar presos dentro das nossas igrejas, mas devemos amar o povo, amar as pessoas que precisam, não só os necessitados, os ricos, os pobres, os brancos, os pretos, os japoneses, os africanos, os qualquer que seja, não interessa, Deus ama cada um, igualzinho, igualzinho. Igual ele ama você, ele ama aquele cara que está lá debaixo da ponte. Igual ele ama aquele cara, ele também ama você. Igual ele ama também o grande empresário. Igual ele ama um cara mais pobre do mundo. Ele ama você.
Então, vamos entender isso e vamos amar com o amor de Cristo. Que nós possamos pedir discernimento a Deus para que isso aconteça. Queria orar com você agora que entendeu essa palavra e que identificou algo em você que de repente estava atrapalhando o teu relacionamento com Deus com referência a essa situação que nós comentamos aqui. Julgamentos que você fez, palavras que você disse, coisas que possa ter atrapalhado então a tua comunhão com Cristo. Eu quero orar com você nessa hora. Pai querido, amado, em teu nome nos colocamos na tua presença, Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Deus, eu não sei quem é ela, eu não sei aquilo que ela acredita, mas o Senhor conhece o coração dela. Eu não sei o que ela fez, mas o Senhor sabe. Peço que o teu perdão esteja sobre ela, derramado através da tua graça, que o Senhor possa ajudar ela, Senhor, a se fortalecer no Senhor, a se erguer, a se levantar no Senhor, e que o Senhor possa estar guiando cada passo dela, ajudando em cada passo, em cada situação. Senhor, nos ajuda a ter sabedoria, a saber falar, a saber, meu Deus, ouvir as pessoas, mas sempre com o teu amor. Coloca mais amor no nosso coração, Senhor. Amor por ti, amor pelas pessoas, que o teu amor seja derramado sobre nossas vidas, para que possamos amar a cada pessoa e a cada um, independente do que ela acredita ou não, amar com o teu amor, o amor de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém. Querido, espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí com várias pessoas no seu Facebook, nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante e com certeza ajuda também a disseminar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. E essa palavra é muito importante, porque precisamos nos unir. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Ficou com esse vídeo maravilhoso. Querido, é o seguinte. Seja um agente transformador, seja um agente de milagres, transforme a vida de alguém, ok? Então, se você de repente gostou desse vídeo, faça o seguinte, compartilhe aí, sabe por quê? Tem pessoas que talvez esteja precisando, talvez um amigo, talvez um parente, talvez alguém que você tem na sua rede social está precisando ouvir essa mensagem mesmo que você não saiba. Então compartilha, ok? Compartilha para essas pessoas, para esses amigos, esse vídeo na sua rede social, que com certeza pode transformar vidas. E também quero pedir, se inscreva para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, a chegar, a alcançar as nossas metas e alcançar principalmente vidas. Vidas que precisam de Jesus, vidas que até têm Jesus, mas precisam de direções aonde você pode ser aquele agente que vai dar direção, fazendo apenas o que eu te pedi, que é dar o seu joinha e compartilhar, tá bom? Forte abraço, querido, Deus abençoe, até a próxima oportunidade, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das nossas novidades, valeu!